Boa tarde a todos e bem-vindos ao Call de Resultado da Prio. Eu sou José Gustavo, gerente de novos negócios e relações com investidores. For those who want to follow us in English, we have an interpreter for simultaneous translation through the sound channel icon on the bottom of your Zoom screen. A translated presentation is available on our investor relations website. A apresentação de resultados será realizada por membros da nossa diretoria. Após a apresentação, eles estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, todos estão conectados como ouvintes. Para realizar perguntas, podem enviar por escrito via o recurso Q&A ou usar o botão de levantar mão para fazer perguntas ao vivo. Esse evento está sendo gravado e será divulgado no nosso site de Relações com Investidores. Esta apresentação contém informações baseadas em estimativas futuras e projeções baseadas em premissas adotadas pela companhia que podem vir a mudar e, portanto, não devem ser tomadas como fatos ou usadas como base para projeções financeiras além dos planos que a companhia expressa. Gostaria agora de passar a palavra ao Roberto Monteiro, nosso CEO. Boa tarde a todos, bem-vindos ao call de resultados do primeiro trimestre de 2026. Foi um trimestre excepcional para a companhia, obviamente do lado financeiro, mas e também do lado operacional, com vários recordes que a gente conseguiu, entre eles recordes de produção e outros mais. Eficiência operacional e tudo, mas a gente vai entrar mais no detalhe daqui para frente. Bom, eu vou passar aqui os destaques do período e, como eu sempre faço, depois eu vou passar alguns números e depois volto aqui no final para falar de sustentabilidade e dos próximos passos. Bom, o primeiro e mais importante achievement, né, do trimestre, a conquista do trimestre, foi o primeiro óleo de Wahoo. A gente já ligou 3 poços no campo de Wahoo, o campo está produzindo 30 mil barris por dia, então aquela média de 10 mil barris por dia por poço está dentro das nossas expectativas, até um pouco melhor. Então, assim, foi uma entrega muito consistente e muito boa do nosso time, conseguiu inclusive adiantar um pouquinho o cronograma que nós tínhamos estipulado inicialmente. Depois disso, nós conseguimos também licença de perfuração de frade, nós temos autorização para perfurar 14 novos poços em frade, então agora, depois de Wahoo, a gente retoma a campanha de frade, antes de fazer os poços injetores de Wahoo, então também deu muita flexibilidade operacional para a companhia. Nós chegamos a um recorde de eficiência operacional em Albacora Leste, nós chegamos a 95% de eficiência operacional em Albacora Leste, então que nós não víamos isso, acho que nunca tivemos, nunca tivemos um trimestre com esse nível. Fechamos um TRI com uma produção de 155 mil barris por dia, vendemos 14,8 milhões de barris. O nosso lifting cost, eu acho que é uma outra grande estrela do trimestre, voltou para casa de um dígito, nós chegamos aqui a 9,4, esse nível de lifting cost a gente não via na companhia desde 2023, então os dois grandes itens aqui que compõem esse lifting cost, né, o primeiro deles sem dúvida é o Wahoo, que a gente entra com mais barris, então diluindo o OPEX, e o outro Peregrino. A equipe de Peregrino toda liderada ali pelo Gabriel, pelo Rafael, e enfim, pelo pessoal do FPSO também, o Grano, o Carlão, enfim, todos, o Mantovani no campo, todos eles fizeram um excelente trabalho e a gente conseguiu ter uma redução, uma otimização muito grande de custo no campo. E hoje Peregrino já roda mais ou menos nas mesmas bases de custo que o restante da companhia. Falta um item ainda, que eu vou falar mais para frente, de redução de custo em Peregrino, que é a linha de gás, né, que nós chamamos de Gas Import, o projeto chama GIP, né, que é Gas Import, e que deve ser finalizada ao longo do mês de maio. Então também nosso estimativa era finalizar ela em julho, a gente vai conseguir antecipar ela provavelmente para o mês de maio, máximo junho. Então tudo andou muito bem em Peregrino, essas duas coisas, o Wahoo e Peregrino, levaram esse nosso lifting cost de 9,4. Bom, e depois o financeiro
A gente soma a isso, né, a um operacional muito forte, a gente soma essa questão dessa turbulência global que a gente tem vivido ali no Oriente Médio, com relação a Irã e assim por diante, nos leva então a uma receita de 1,2 bilhão de dólares, um EBITDA de 850 milhões de dólares e um lucro líquido de 450, tá? Mas eu volto a dizer, foi um trimestre operacionalmente muito forte, né? Somado a uma questão, a uma turbulência ali no mês de março, principalmente, janeiro e fevereiro nem tanto, mas uma turbulência grande a partir do mês de março que levou a companhia a esses números tão positivos. Passando aqui para o próximo slide, eu já mostrei o lifting cost, né, o 9,4, que a gente volta ali a patamares de 2023, e agora o segundo trimestre a tendência seria melhorar esse lifting cost, porque a gente pega o trimestre inteiro de Wahoo, né, e mais uma redução de custo de Peregrino, então tendência seria melhorar um pouquinho mais ainda esse lifting cost. Produção nós já vimos, a posição de caixa, né, embora a gente tenha tido um EBITDA muito forte, nossa posição de caixa ela não reagiu por duas razões. Primeira, nós adiantamos o Wahoo, então nós gastamos 300 milhões de dólares de capex esse trimestre, então muito forte, mas em função de Wahoo. Compramos 60 milhões de dólares em ações também da companhia. E o nosso working capital, quando a gente olha, né, o contas a receber, que normalmente girava em 300 milhões de dólares, alguma coisa nessa linha, ele pulou para 800 milhões de dólares. Então, grande parte desse resultado que nós fizemos está no contas a receber, que está sendo realizado agora nos meses de abril e maio. Tá? Bom, nós aí chegamos a um endividamento de 2 vezes, dívida líquida EBITDA, também até um pouco abaixo do que nós esperávamos. Continuamos mantendo o nosso guidance de chegar a 1 vez dívida líquida EBITDA no final de 27, mas isso vai ser, enfim, para os próximos calls aqui, com divulgação de política de dividendos e assim por diante. Então, eu vou parar aqui, vou passar para o Francilmar, ele vai falar sobre o operacional, o Milton vai falar sobre o financeiro e depois eu volto. Muito obrigado, Francilmar, com você. Bom, olá pessoal, obrigado Roberto. Vou seguir aqui então a partir do slide número 5, falando um pouco sobre o desempenho dos ativos. Esse trimestre realmente foi um trimestre fantástico para a companhia, operacionalmente falando, foi, eu diria, com o melhor provavelmente da nossa história. Tirando aqui a parte do volume, que já houve esse aumento significativo, muito em detrimento à entrada de Peregrino, né, que a gente saiu aí, atingiu praticamente 15 milhões de barris vendidos para o Flood. A questão da produção, a gente teve melhoria do número de praticamente todos os ativos, só teve frade aqui, né, o Cluster Valente teve um pouco queda, mais por declínio, e que se comportou muito bem já a gente conseguiu compensar um pouco, a entrada da recuperação secundária no campo através de injeção de água melhorou bastante, então esse declínio caiu agora nesse primeiro tri. O resultado é bem bom, né, em termos de aumento de produção. Vou passar um detalhamento de cada um. Então, assim, além da questão da produção, pelo declínio mais controlado, né, de todos os ativos, a eficiência operacional, vou detalhar aqui um pouco mais, mas foi fabuloso, foi uma média acima de 95%. Acho que não lembro de ter visto esse outro número desse jeito, nesse tipo de ativo, e acho bem difícil alcançar isso, se a gente comparar os pares da indústria. E o melhor de tudo, eu acho que a questão do custo operacional, a gente conseguiu capturar muita sinergia, a gente conseguiu otimizar bastante, e teve um aumento de produção, teve um bom custo de produção, e teve a parte de entrega de projetos. Então esse foi um trimestre que a gente entregou tantos projetos de Wahoo, que é um grande projeto, eu vou detalhar um pouquinho aqui mais à frente. Estamos desriscando muita coisa sobre a capacidade de execução da companhia, então foi um fantástico resultado, com todas as dificuldades que a gente teve no meio do caminho, muito aprendizado, muita coisa que a gente capturou e vai ganhar mais musculatura, vai ficar ainda melhor no futuro, mas entregamos aí, estamos finalizando a entrega de um baita de um ativo, mas também teve perfuração em novo óleo em Peregrino, teve também em polvo,
e a gente está se preparando para mais coisas mais para frente. Então, tudo isso junto, conseguiu controlar bastante o lifting cost, esse número muito bom que a gente nem esperava que conseguisse tão rápido assim. Mas o melhor de tudo, dos números, não somente os números que a gente tem aqui na tela, mas é o como conseguiu e o nível de musculatura do time, da condição de continuar fazendo e continuar evoluindo. Então, eu tô muito feliz com o que a gente está começando a entregar de verdade. Tem muita, obviamente, dificuldade, obstáculos ao longo do caminho, mas eu acredito muito que o time, a cultura, o conhecimento técnico e a vontade de fazer está dentro de casa e a gente vai continuar evoluindo. Então, eu vou seguir aqui o slide seguinte, o 6, para a gente detalhar um pouco mais cada ativo. Aqui no cluster valente, que ali é a parte norte, né, pega Frade e Wahoo, a gente teve como destaque aqui, obviamente, a entrada de produção do campo de Wahoo, foi concluído o tieback, foi concluído a conexão de 3 poços, começando ali no finalzinho de março e depois ao longo de abril. Então a gente colocou 3 poços para produzir, estão performando bem, a gente deu abertura já, está tudo em linha com o que a gente estava esperando. O 4º poço está concluído, está perfurado. A gente já tem todos os dados, né, de qualidade de rocha, de óleo e tudo mais, está tudo em linha do que a gente esperava. A gente só está concluindo agora a conexão submarina na parte de conexão hidráulica, elétrica e de fluido. A gente teve um problema no barco que ia fazer a instalação. Isso a gente está rearrumando ali o que vai colocar, mas é só uma questão de tempo, é só um atraso realmente operacional. O que tecnicamente tem que fazer já está 100% dominado, não tem mais nenhum risco, digamos assim, técnico. A gente deve concluir isso segunda quinzena de maio, acredito que mais para o final do mês, mas a gente conseguiu antecipar, porque a gente estava estipulando um pouco antes, agora em abril. Então, vamos seguir aqui para entregar o finalzinho desse campo. Tem muita coisa que a gente aprendeu, tem muita informação que a gente vai digerir de Wahoo, e vamos seguir com a avaliação do reservatório e possíveis novas tarefas que a gente vai fazer, algumas oportunidades ali. Talvez a gente consiga explorar um pouco mais no futuro. Frade se comportou muito bem, não em termos de eficiência, em termos de custo, e principalmente a gente tinha um grande receio, se preparou bastante para quando fosse entrar o campo novo, qual o impacto que ia sentir, né, no FPSO. E foi super bem dominado, a equipe técnica trabalhou de uma forma exemplar, a gente não teve nenhum soluço, não teve nenhum problema, tanto que a gente teve uma eficiência operacional acima de 98%, que já é difícil num padrão normal, imagina entrando um campo novo inteiro. Então, realmente, Frade foi um trimestre muito bom, espetacular, que sigamos, o desafio agora é manter esse ritmo. Para o futuro, a gente está trabalhando para fazer algumas oportunidades que já tinham sido mapeadas no redesenvolvimento de Frade quando a gente finalizou lá em 23. A gente vai continuar esse processo agora de forma mais, digamos assim, fragmentada. A gente vai iniciar algumas investigações e com a ideia de colocar algum posto produzir ao longo desse ano e vai seguir nesse caminho aqui para Frade, tá bom? Seguindo aqui para o slide sobre o Cluster Bravo, slide número 7, bom, esse foi um trimestre que a gente teve uma eficiência muito boa, a maior parte do trimestre aí não teve nenhuma intercorrência, a gente fechou o trimestre aí com 98,3. No finalzinho do trimestre a gente teve a parada, uma queima de uma bomba do poço 44, e isso mordeu um pouquinho ali já no finalzinho, já está sendo feito o workover desse poço, acredito que nos próximos dias aí a gente está finalizando a instalação da bomba. Isso é fruto da flexibilidade que a gente tem, né? A sonda tinha terminado o poço Wahoo, passou em Frade ali para fazer o início do outro poço e a gente desviou para fazer esse reparo do poço de Tubarão. Então vai terminar, vai voltar para fazer a missão que está acontecendo lá em Frade. Então, no primeiro trimestre a gente em polvo teve a entrada dos poços que a gente tinha perfurado no reservatório do Arendi do Eoceno, iniciou a produção, obviamente para polvo e tubarão, assim, os acúmulos e os volumes são mais modestos, digamos assim, mas ajuda no ativo a permanecer num bom nível de lucratividade e permitindo um bom andamento do navio. A gente consegue aproveitar o gás para gerar energia,
em suma, o ativo performou bem ao longo desse trimestre. Avançando aqui para o slide 8, vamos falar aqui sobre a Albacora Leste. A Albacora Leste foi um trimestre também muito, muito bom, foi o nosso recorde em eficiência operacional, fruto de todo o trabalho, né, de toda a luta que vem sendo feita nos últimos trimestres. A gente conseguiu atingir um número acima de 95%. Nesse momento a gente está concluindo a instalação do compressor novo que a gente está instalando, né, e esse número foi com os dois, digamos assim, trabalhando com performance longe do ideal, e a gente acredita que agora, melhorando a questão do compressor e mantendo a guarda alta para os outros equipamentos críticos, a gente vai conseguir manter uma eficiência, talvez não exatamente no 95, que é fantástica para aquele tipo de ativo, que ainda tem tanta coisa para fazer, mas acima dos 90%, como a gente se propõe para esse ano. Então, assim, os desafios continuam, né? O ativo tem muita frente de batalha, mas evoluiu e a gente sabe cada dia mais o que fazer no ativo. A produção se comporta bem, tem um nível digamos assim, de declínio, de queda bom. A gente está trabalhando nos finalmente no projeto de desenvolvimento, que a gente deve começar ano que vem, mas aí estamos ali trabalhando nos finalmente do detalhamento de projeto de poço, de locação geológica e tudo mais. Então foi um trimestre bom e a gente está afiando aí as ferramentas para começar uma nova fase para o Albacora Leste. Seguindo avante aqui no slide número 9, a gente vai detalhar aqui Campo de Peregrino. Bom, foi um trimestre muito relevante, muito bom para Peregrino, em que a gente conseguiu capturar a sinergia muito mais rápido que a gente pensava até. A gente conseguiu impor ali, receber toda a equipe, engajar dentro da nossa cultura, do jeito, fazer uma transfusão de pessoas de um lado para outro, e isso tudo rodou muito bem. Compartilhamento de recursos, otimização, o pessoal se ajudando, isso acabou auxiliando bastante, tanto de um lado na eficiência operacional, que foi também super alta, acima dos 97%, como também na questão de custos operacionais, na questão de segurança. A gente também, nessa confusão toda que teve, né, de receber esse volume de operações, a gente fez Workover de poço, que lá são muitos postos, são 3 plataformas que têm muitos e muitos postos com bomba centrífuga submersa para bombear o óleo, então falha com certa frequência. Então a gente fez workover para trocar bomba, a gente concluiu a perfuração de poço, a gente iniciou a perfuração de outros poços. Então o volume de operação de Peregrino é grande, mas eu diria que já está bem encaixado dentro da nossa operação. Não houve grandes soluços na operação como um todo, e a gente concluiu outros projetos grandes, como tinha esse projeto que chamava de RAP, que é o projeto de melhoria da integridade, manutenção. Tinha concluído ao final do ano passado no FPSO, depois foi para Peregrino Alpha, foi concluído, já foi desmobilizado, que ajudou na redução de custos. Além disso, nesse período agora, a gente adiantou muito a questão do projeto de reparo do gasoduto. Esse projeto foi praticamente concluído já, a gente já está nos trâmites finais para comissionamento e abertura do gás. Isso deve acontecer nas próximas semanas, está trabalhando forte para isso também, porque vai ajudar muito a reduzir a queima de diesel que a gente tem para geração de energia. Então, estamos com foco grande nisso aqui para o curto prazo. Para Peregrino vai continuar um volume de operação grande, tem muito poço para perfurar, é uma luta constante para colocar novos poços, para reduzir a produção de água, gerenciar bem essa água, e por aí vai. Então, já está dentro de casa, já faz parte a turma se integrou muito bem, então está caminhando bem e esperamos ter novas, né, boas novidades em Peregrino para o futuro. Então, com isso aqui eu encerro a minha participação, vou passar para o amigo Milton. Obrigado. Obrigado, Francilmar, uma boa tarde a todos. Dando continuidade aqui na nossa apresentação, slide número 10, a gente começa a falar sobre o desempenho financeiro da Prio. Bom, o primeiro TRI, a receita total foi de 1.213 bilhões de dólares. Isso aqui é uma combinação de 14 milhões e 800 mil barris aproximadamente vendidos, com um Brent médio de 83,50, tá? Quando a gente faz a apuração da receita FOB, e aí a gente já pega o preço equivalente FOB, né?
já reduzindo os nossos descontos e custos de comercialização, a gente chega numa receita de 1.118 bilhão no trimestre. Isso equivale a um preço equivalente FOB de venda de 75,34. Portanto, um desconto implícito aqui de $8,15, tá? Importante a gente ressaltar aqui que nas vendas desse trimestre, em torno de 6,8 milhões de barris foram precificados, né? Desses 14 milhões e 800, 6,8 milhões de barris foram precificados entre março e abril, então já considera com efeito do impacto da guerra, né? Foram precificações pós-guerra, puxando essa média, né, da venda para cima e também apresentando uma melhora nos descontos que vinham ali mais altos no início do ano, porém, após a guerra e com a escassez de óleo, com o fechamento do Estreito de Hormuz, a gente observou uma boa melhora nos descontos, e com isso a gente, para o trimestre, teve um desconto médio de $8,15 por barril, tá? Com relação ao EBITDA, $852 milhões, uma margem de 76%. Destacamos também, né, como já mencionado pelo Roberto e pelo Francilmar, um lifting cost de $9,4 por barril, que conversa com o nosso CPV. E, bom, depreciação e amortização mais alta por conta também da entrada de Peregrino, dos 40% adicionais que a gente teve o closing em novembro, agora num trimestre cheio, né, no primeiro trimestre. Resultado financeiro de 128 milhões, isso é explicado em grande parte, né, 80 milhões de despesas financeiras, juros. A gente teve também hedges liquidados contra a queda do preço, a gente tinha feito para fevereiro, que acabaram virando pó, isso representa $10 milhões, e também um aumento do aro, que é um número contábil, não é um número caixa, que basicamente é a provisão de abandono, que também pela entrada dos 40% adicionais de Peregrino, pegando um trimestre cheio, essa despesa do aro passa a ficar mais alta, foi em torno de $26 milhões no trimestre. Tá? Além disso, a gente teve um impacto positivo no imposto de renda diferido, principalmente pelo ajuste na base tributável, pela valorização do real, né, que faz uma atualização do imobilizado e do intangível. Então isso puxa o nosso imposto de renda para um valor positivo. A gente teve uma saída negativa de imposto de renda corrente, porém um diferido alto, que fez com que esse valor final ficasse também em $132 milhões positivos. Com isso, um lucro de quase $460 milhões nesse trimestre. Bom, slide número 11, a gente fala um pouco sobre estrutura de capital e funding para a Prio. Esse gráfico à direita, ele explica como é que está o cronograma de amortizações para os próximos anos. Então, em 2026, a gente tem basicamente o restante do nosso bond inaugural que não entrou no tender em outubro, quando a gente emitiu um novo bond que vence ali em 2030, que é o de $700 milhões. Então, esse valor será amortizado, né, integralmente ali no seu vencimento em junho de 2026, esses 169 milhões, uma dívida bilateral pequena também de 25 milhões. Em 2027 e 2028 a gente observa esses valores no azul mais claro, que são dívidas bilaterais que a gente levantou ao longo dos últimos anos para fazer frente às aquisições da companhia. Aqui acho que o que vale a pena mencionar é que a gente já vem sendo abordado pela grande parte desses bancos, né, que a gente tem dívidas bilaterais para rolagens, enfim, eles querem que a gente naturalmente continue com essas dívidas. Na nossa análise aqui, ainda mais com essa alta do óleo, pode fazer sentido a antecipação de algumas dessas dívidas ou o próprio pagamento nos seus devidos prazos. Naturalmente, se o mercado, por exemplo, de bonds melhorar, a gente pode também estudar alguma emissão para levar parte desses vencimentos um pouco mais para frente. Então a gente aqui tem bastante flexibilidade e bastante tranquilidade para tomar a estratégia que for melhor para a Prio, tá?
Fora isso, a gente observa aqui os vencimentos das debêntures que a gente emitiu ao longo dos anos, então um cronograma bem equacionável, bem tranquilo para Prio para os próximos anos. Tá? Em termos de duration, a gente está em 2,79 no nosso portfólio de dívidas, puxado aí mais para baixo por conta desses bilaterais que vencem em 27 e 28, e o custo médio de dívida na ordem de 6,30, 6,3% em dólares. Bom, seguindo aqui para o slide número 12, variação da dívida líquida da Prio, que é basicamente a proxy de geração de caixa, a gente sai de uma dívida de 4,3 bi de dólar e termina o primeiro TRI com 4,372 milhões de dólares. Então, um leve aumento de endividamento líquido, apesar de um resultado muito forte, que a gente pode observar no EBITDA de 852 milhões de dólares. No entanto, tivemos um impacto relevante de capital de giro, tá? Quase 500 milhões de dólares de recebíveis da variação do último trimestre para esse ano. Então, para esse trimestre. Então, basicamente aqui a gente fez muita venda em março, e esse caixa ele vem entrando ao longo de abril e agora maio. Então, natural que esse capital de giro tenha ficado negativo por conta desse expressivo volume de recebíveis. CAPEX, 308 milhões de dólares, então a gente ainda tem a conta a pagar, o final da conta a pagar aqui de Wahoo, né, na parte de perfuração de poços e término das instalações submarinas. A gente também teve perfurações em polvo e CAPEX de manutenção em Albacora Leste, alguma coisa pequena também em Frade. Tá? Fora isso, recompramos ações, no total de 5 milhões e meio de ações, então um gasto de quase 60 milhões de dólares no trimestre. Do resultado financeiro caixa, aqui é basicamente 78 milhões de dólares de juros, com 10 milhões de opções de put contra a queda do preço do petróleo que a gente tinha realizado como uma proteção ainda em fevereiro. Então isso acabou virando pó e se soma a essas despesas financeiras o total de 88 milhões. Com isso a gente chega nessa dívida líquida de 4 bilhões 372. Com relação à alavancagem, aqui no slide número 13, a gente apresentou uma alavancagem no quarto TRI de 25 de 2,3 vezes. Inicialmente, né, antes do cenário de guerra, a gente e aumento dos preços do petróleo, a gente imaginava essa alavancagem, de certa forma, até estabilizada em 2,3 para começar a cair mais no segundo TRI, mas já observamos uma queda relevante no primeiro TRI, puxado pelo resultado da companhia e puxado pela alta dos preços do óleo e o nosso baixo lifting cost. Então, já atingimos 2 vezes e a tendência com essa forte geração de caixa que a gente prevê é de uma desaceleração bem acentuada dessa alavancagem para os próximos trimestres. E com isso, eu passo a palavra para o Roberto. Obrigado. Obrigado, Milton. Bom, eu vou passar aqui rapidamente a questão de meio ambiente e sociedade. Um dos itens de interesse, né, é a nossa pegada de carbono, que nós tivemos uma redução grande com relação a 2025, e aqui chegamos a 24,3, né, quilos por CO2, mesmo depois da consolidação aqui de Peregrino. Duas coisas, né, a primeira delas é otimização dos custos de Peregrino, que inclui otimização de frota, redução de voos, e o Wahoo, que entra reduzindo, né, muito essa pegada de carbono, porque você está produzindo mesma quantidade, está produzindo muito mais petróleo, né, muito mais óleo, numa base de carbono que não muda em absolutamente nada. A operação dos FPSOs continua exatamente igual. Então, tivemos uma grande redução com relação a 2025, chegamos aqui a 24,3, né, quilos. Eu acho que essa foi um dos grandes pontos positivos aí do trimestre. Depois a gente fez a gente investiu em outras iniciativas, né, no âmbito da sustentabilidade. Fizemos uma parceria com o Projeto Tamar, por meio da ANP, para uma criação de banco de dados, de tartarugas e assim por diante. A gente continuou dentro da nossa plataforma Love Prio, a gente também fez
iniciativas, né? Seguiu com várias iniciativas aqui, upcycling de EPI, Instituto Vini Júnior e assim por diante. E na saúde e bem-estar a gente continua com os nossos programas, né? De trilhas, de treinamentos funcionais. A gente agora implementou uma rotina mensal de avaliações cardiológicas preventivas e tudo mais. Então, a companhia continua com essa pegada aqui de meio ambiente, sociedade, com essa responsabilidade com relação ao meio ambiente, sociedade e nossos colaboradores internos também. Passando aqui para o próximo slide, os próximos passos. Como sempre, o primeiro ponto e o último ponto são eles se repetem sempre, que é foco contínuo em segurança e saúde e prospecção de novas oportunidades de M&A. E aqui no meio, né, são os mais de curto prazo, né? Então, o que nós temos que fazer aqui nesse trimestre, nós vamos ter o quarto poço do campo de Wahoo, ele já era para ter sido implementado, nós tivemos um problema no guindaste do barco que vai fazer o lançamento, uma ruptura grande, né, nesse guindaste, então esse poço vai acabar tendo o primeiro óleo mais para o final do mês de maio, né? Enfim, todo o equipamento já está com a gente, aquele umbilical, né, que estava fazendo uma reterminação no umbilical já está com a gente, já está no nosso estoque, está pronto para ser lançado, mas a gente teve esse problema pontual na embarcação, é até uma embarcação terceirizada, mas enfim, tivemos esse problema na embarcação e deve acontecer agora ao longo do mês o reparo desse guindaste. Na verdade, a gente vai substituir a embarcação e fazer o lançamento a partir do dia 15 de maio. Tá? É um contratempo, mas enfim, sem grandes repercussões, quer dizer, não é um contratempo que oriundo de grandes ineficiências. Foi uma falha pontual e é isso aí. A gente vai fazer também ao longo desse trimestre, muito provavelmente antes do final do trimestre, a gente vai montar a nossa política de aprovar, trazer para o conselho. Nós já tivemos algumas discussões sobre a política de remuneração dos acionistas. Basicamente é deixar claro e transparente o nosso pensamento com relação a dividendos e a buybacks, né, ao longo do ano e para os próximos anos. Nós vamos retomar a perfuração de frade. Conforme eu falei naquele slide anterior, nós recebemos a licença para perfurar 14 poços em frade, e aí então nós vamos começar a perfuração de frade, razão pela qual não estamos perfurando agora, que nós estamos fazendo workover num poço de tubarão-martelo. Acabando esse workover em tubarão-martelo, que eu estimo mais 1 ou 2 semanas, a gente vai para o campo de frade e começa a fazer perfuração no campo de frade. A gente hoje tem pelo menos 2 poços a serem perfurados. Esses 2 poços vão pesquisar, vão estudar diversos objetivos, e desses objetivos a gente espera trazer em produção aqui pelo menos um poço, né, de todos esses objetivos que a gente vai identificar. Pode ser que a gente tenha mais sucesso, aí vai esbarrar um pouquinho numa questão de quantidade de material que a gente tem em estoque para colocar mais poços em produção, mas enfim, é um ótimo problema. A gente vai trabalhar também no gasoduto de Peregrino, que eu chamei também no primeiro slide ali de gas import. Ele já está praticamente pronto. E a gente deve conseguir dar a partida nele até o final desse mês agora de maio. Ainda, enfim, faltam alguns alinhamentos ali com o consórcio que é dono do Rota 2, se eu não me engano, e para que a gente possa colocar em funcionamento, mas assim, agora é uma questão muito mais de ajustes e comissionamento do que qualquer outra coisa. Focando muito na eficiência de Albacora Leste, aqueles compressores que a gente comprou no final do ano passado finalmente chegaram, estão sendo instalados, então isso deve nos ajudar com relação à eficiência de Albacora Leste, né? Pelo menos manter um alto nível de eficiência, um alto nível de redundância, conforme a gente vem buscando há muito tempo. E for começar a trabalhar também no closing ali dos 20% remanescentes de Peregrino, que eu estimo uma coisa mais para o segundo semestre, mas enfim, já começa agora
algum tipo de trabalho com relação a esse closing, tá? Então, eu vou parar por aqui com relação aos próximos passos. E, bom, todos vocês viram, né? Eu queria a mudança de estrutura que está acontecendo aqui na companhia. O Francilmar está deixando o cargo de diretor de operações. O Jean Calvi está assumindo o cargo de diretor de operações. O Francilmar tem uma questão familiar que ele precisa se ausentar aqui do Rio de Janeiro e ficar mais próximo à família. Então, com isso, a gente fez essa transição. O Francimar deve continuar por perto em alguns projetos pontuais aqui da Prio, nosso sócio, nosso amigo. E eu queria deixar o meu agradecimento aqui para ele por esses 10 anos que nós tivemos juntos, trabalhando aqui ombro a ombro, literalmente. Ele senta do meu lado esquerdo e, enfim, são 10 anos de luta junto com a gente nas trincheiras aqui, montando a Prio. Eu sei que é uma transição que já tá, enfim, vai acontecer sem grandes problemas. O Jean já está conosco também há muito tempo, há mais de 10 anos. Mas, enfim, queria deixar o meu agradecimento aqui ao Francilmar, a todo esse trabalho que ele fez e enfim, abrir agora para as perguntas. Muito obrigado. Bem-vindo a todos. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas do nosso call. A nossa primeira pergunta vai ser do Rodrigo Almeida, do BTG. Rodrigo, pode falar. Obrigado, Zé. Boa tarde, Roberto, todos aqui do time. E, do meu lado, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu acho que queria falar um pouco sobre Peregrino. Eu vi que vocês estão fazendo bastante atividade ali. Eu queria revisitar um pouco o programa de vocês aqui, perguntar sobre o isolado, que eu acho que é a grande curiosidade que a gente tem aqui, entender um pouco. Eu acho que no programa do Investor Day, o isolado estava programado para mais ou menos essa época agora do ano, se não me engano. Então, eu queria pegar um pouco com vocês primeiro, como é que a gente deve pensar sobre capturação de isolado aí ao longo do ano. E segundo, como é que estão os estudos, né, de eventual tieback entre Tubarão e Peregrino e como que tudo está se comportando ali em relação aos estudos internos de vocês para a gente entender um pouco melhor aqui esse projeto. E segundo, eu queria perguntar um pouco sobre Arapuçá e Albacora Leste, né? Acho que a gente vem falando sobre isso há bastante tempo e queria entender um pouco a cabeça de vocês, o que é que a gente pode imaginar aqui, eu acho que na virada do ano, no primeiro semestre de 2027, como é que isso aqui tem impacto dentro do cronograma da Prio nesse momento. Acho que tem bastante coisa para fazer agora, a gente volta para a Prio, que tem muita atividade aqui pela frente, né? Então, eu queria tentar encaixar, né, um pouco os tempos e movimentos aqui do cronograma de trabalho, focando aqui no isolado e Arapuçá também. Obrigado. Bom, Rodrigo, isolado está sendo perfurado nesse momento, tá? Já fazia parte da nossa campanha. As operações em Peregrino estão full. A gente tem duas plataformas perfurando no momento. O Andrés é isolado. A gente espera ter o resultado ao longo das próximas semanas. É tudo programação que a gente tem, colocar esse poço para produzir e fazer um teste de produção nele para avaliar ali o comportamento do reservatório. São bastante otimistas com a região. A parte do estudo sobre a conexão está com a nossa engenharia ainda, não tem nada pronto ainda, mas a gente está ali formatando, detalhando direitinho. A gente quer que isso saia o quanto antes, mas está lá ainda com a turma no meio de todas as demandas que tem. A segunda pergunta. Só lembrando uma coisa que o pessoal está fazendo estudo do CAPEX, né, necessário para isso e tal, e aí com a produção do isolado e com um pouco de tempo de produção, a gente vai ter um tamanho, né, uma ideia de tamanho que aí pode fazer sentido ou não, né? Então, tá tudo andando para a gente tomar alguma decisão em algum momento, mas a gente precisa de um pouco de tempo aqui para colocar ele para produzir, talvez fazer até mais outro poço nele, para ter bem certeza do que a gente está falando. Tem algumas etapas. O isolado, aparentemente, é um reservatório que pode até ser maior. A gente vai avaliar uma primeira parte, depois vai avaliar mais. Vamos seguir bem o manual, né?
A outra pergunta era? Arapuçá. Arapuçá. Ok. Arapuçá, a gente está nos finalmente aqui para iniciar o lançamento de linha. São 6 quilômetros, não é isso? 10 quilômetros. 10 quilômetros de linha, então a gente tem que lançar 10 quilômetros de linha. A nossa expectativa é fazer isso por agora, usando o mesmo barco, o Amazon, que fez o lançamento de Wahoo, né, e fez o lançamento do Gas Import. Então a gente conseguiu somar um monte de coisa nesse barco, deu muita produtividade, andou muito bem do ponto de vista de custo. Então a gente está imaginando lançar o duto de Arapuçá nos próximos meses, talvez começar antes da metade do ano, né? E isso andando, eu acho que existe uma chance real da gente. O projeto de wipe já está assinado com a Petrobras, já está acordado com a Petrobras. Então, eu acho que existe uma chance real da gente colocar só para produzir na virada do ano, como você falou. A gente já vai estar com tudo pronto, aí vai faltar autorização do IBAMA, vai faltar autorização da ANP, mas você já vai estar com toda a infraestrutura montada, tudo pronto, é só a questão de autorizar e dar partida. Só precisa fazer a intervenção? Não precisa fazer intervenção e tudo, mas são coisas que a gente fica mais dentro de casa, a gente não precisa mais, por exemplo, agora dentro do Amazon, né, para lançar a linha e tal. A gente sai dessa necessidade. Por isso que o nosso CAPEX a gente tem antecipado um pouco o CAPEX, tem andado rápido ali no CAPEX. Foi o Gas Import, agora vai ser isso, frade e tal, mas enfim, são todos projetos muito bons. Ou seja, para Arapuçá a gente está com tudo dentro de casa. É. Só está aguardando uns finalmente aqui para... Isso aí. Mas tudo andando bem, eu acho que no final do ano tem uma chance boa de a gente colocar em produção. Perfeito. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é da Monique Greco, do Itaú. Monique, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Antes, Francilmar, queria te parabenizar aí pela sua história, pelo legado que você deixa para a companhia. Desejar tudo de bom para você, para sua família, que corra tudo bem. Parabenizar o Jean aí também pela nova posição e dar boa sorte para o desafio. Indo para as perguntas, o Milton ali na fala dele comentou sobre a melhora nos descontos de comercialização no TRI, né, nesse ambiente de mercado global mais apertado. Milton, você consegue tangibilizar um pouquinho mais para a gente assim, a magnitude dessa melhora, se isso se diferenciou entre as correntes que vocês vendem e como que foi o mês de abril, só para a gente começar a se situar um pouco mais aqui já no segundo TRI também. E, Roberto, pegando o gancho ali da sua fala sobre a política de dividendos, e diante dessa volatilidade e incerteza gigante que a gente está vivendo aqui de cenário de preço de petróleo, como que você pretende desenhar essa política em torno de possíveis cenários de desalavancagem, né? Porque você pontuou ali uma vez ao final de 27, isso é um guia, um target para um determinado cenário de óleo, né? Como é que a gente pensa a flexibilização desse target para diferentes cenários? Obrigada. Perfeito, Monique. Obrigado a você. Deixa eu pegar essa pergunta do trading também. O trade que a gente está tendo agora no mês de abril e tal, ele continua sendo positivo, né? A gente tem duas coisas aqui na companhia muito diferentes. Você tem Peregrino, que não tem tanta influência, claro, que você tem muita influência do Brent, né, do flat price que a gente chama, que é o preço do Brent, né? Mas o desconto de Peregrino, ele não tem reagido tão positivamente. Peregrino hoje a gente vende num desconto mais ou menos parecido com o que a gente vinha vendendo no passado, perto de $8 o barril, $9 o barril, 7, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza. Quer dizer, você não teve um grande avanço com relação a Peregrino, até porque todo o óleo que está sendo não produzido, né, que esse óleo que está sendo bloqueado ali pelo Estreito de Hormuz e tal, é um óleo leve, né? O Bruno estava me falando hoje, o óleo mais pesado que tem lá é o Heavy, é o 24. É o Basa Heavy, que é o nosso melhor óleo, né? Então, assim, é um óleo mais leve. Então, quem andou mais foram os óleos leves. Então, dentro dos nossos óleos, aonde a gente conseguiu melhores números foi Frade, em primeiro lugar, que a gente chegou a vender com prêmios com relação ao Brent em abril.
Albacora a gente vendeu bem perto do Brent com relação a abril. E polvo tubarão martelo também mais ou menos perto de albacora, tá? Quando a gente colocar esse mix todo junto, eu acho que a gente vai ter um desconto que vai ser melhor do que $8 o barril, né? É difícil a gente falar alguma coisa de trimestre inteiro, porque o mês de junho ainda não está vendido. Nós, nesse momento, assim, a gente de muita turbulência, normalmente a gente se segura mais no óleo, vai vendendo em intervalos mais curtos, você não faz vendas tão distantes, né? Então, junho ainda não está vendido, completamente vendido, mas com certeza vai ser alguma coisa melhor do que esses $8 o barril, tá? Se você fizer uma média muito simples, você está falando alguma coisa aí perto de $5 o barril, $6 o barril, de média. Mas nós temos que ver, mês de junho ainda, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Não usem isso como um guidance para o segundo TRI, porque tem o mês de junho que pode ter variações significativas em cima disso que eu tô dizendo. A única coisa que eu posso garantir para vocês é o seguinte: vai ser melhor do que o primeiro TRI. Tá? Esses $8,15, ele vai ser melhorado no segundo TRI. Tá? Com relação à política de dividendos, Monique, é o seguinte: o Zé Gustavo é quem está nos ajudando aqui na confecção dessa política de dividendos. A gente tem olhado muita coisa, pensado muito e tal, e a ideia, né, isso ainda vai para o conselho, ainda tem que ser aprovado pelo conselho, ainda tem um monte de coisa. Mas a ideia predominante é que a gente tem uma espécie de uma tabela, tá? Onde você vai ter o Brent dos últimos 12 meses e uma alavancagem target, né? Uma alavancagem correspondente a esse Brent dos últimos 12 meses. Então, quando eu falo uma vez dívida líquida EBITDA, a gente sempre falou uma vez pensando num petróleo de 60. Tá? Se a gente tiver um petróleo de 80, nessa tabela a gente deve ter uma alavancagem menor. Tá? Então, eu não sei, e agora eu não sei dizer exatamente para você quanto que é, mas se a 60 você tem uma vez, a 80 talvez você tenha 0,8, ou tenha 0,7 ou 0,6, eu ainda não sei qual vai ser, mas essa vai ser a forma de trabalho. A gente vai ter uma tabela, e em cima dessa tabela você vai olhar a média dos últimos 12 meses de Brent, e ali você vai ter o seu objetivo de alavancagem. Tá ótimo. Obrigada, Roberto. E nada. Obrigado, Monique. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Barra, pode falar. Bom, pessoal, obrigado por pegar minhas perguntas. Só fazer quórum aqui, parabéns ao Francilmar aí pela trajetória, acho que é extremamente impressionante da onde a companhia veio e onde a companhia está hoje. Acho que, como o Roberto falou, tem muito papel dele também aí dentro dessa trajetória e boa sorte aí, Jean. Vai ter desafio, mas parece que tudo up and running para continuar entregando esse crescimento de produção. Pessoal, eu tenho dois pontos aqui. Acho que o primeiro é sobre o closing de Peregrino, né? Acho que o Roberto falou, acho que continua ali testando ali, talvez no segundo semestre, terceiro trimestre do ano. Acho que era a nossa expectativa inicial. Tem a discussão sobre a parada de Peregrino, né? E como esse valor poderia ali ajustar esse valor final do closing. Então, se você pudesse passar um pouco do update, Roberto, como que está essa discussão, como a gente deveria esperar, até com relação a esse valor final, não sei quanto você pode dividir aqui, mas acho que está tudo, de certa forma, envolvido aqui, então se pudesse passar um update sobre isso, ajudaria bastante a gente entender um pouco quando esperar e quanto deveria ser aqui esses impactos. Segundo, a gente viu ali realmente esse primeiro áudio de Wahoo super esperado e vindo super forte. A companhia manteve ali o guidance, o soft guidance ali de 40 mil barris por dia, né, com os três poços e o quarto poço em algum momento. Só que parece que esses poços que entraram vieram até mais fortes do que a gente imaginava, né? Tem uma produção ali, de certa forma, capeada. Então, acho que mantendo esses 40 mil como padrão aqui de produção, como que deveria pensar aqui em declínio, né? Dado que parece que é uma produção estabilizada abaixo do que poderia ser, acho que até pelo, é, não sei, talvez um certo, não sei se conservadorismo, mas uma forma da companhia querer operar ali, talvez maximizar a produção
de longo prazo e pensando até em declínio, como que a gente deveria esperar aqui o shape dessa curva, né, de produção de Warro, se teria algum upside e como que é aqui a escolha da companhia em relação a declínio versus produtividade por esse momento, né? E quando vocês deveriam ter um pouco mais de segurança, talvez até para aumentar a produção ali em Warro. Então, são esses dois pontos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, vamos no primeiro ponto falar 20% de peregrino, né? E a indenização. O 20% de peregrino, a gente estima um closing no segundo semestre, sem dúvida. Eu acho que talvez entre terceiro e quarto tri, tá? Eu acho que vai ser uma coisa perto aí de outubro, setembro, outubro, por ali, assim. Eu diria assim, entre setembro e novembro, tá? Deve acontecer isso, pelo que a gente está vendo se desenhar aqui, de todos os aspectos que envolvem a transação e assim por diante. A indenização, ela, infelizmente, parece que está arrumando para uma segunda arbitragem com a Equinor, tá? Ainda existe, claro que a qualquer momento da arbitragem as partes podem negociar alguma coisa, né? Mas infelizmente ela parece estar caminhando para uma arbitragem. Então a gente está em processo inicial de escolha de árbitro, assim por diante. Se isso realmente se transformar numa arbitragem, que hoje parece ser, embora todas as nossas tentativas, hoje parece ser a maior probabilidade, eu acho que isso vai acabar ficando para o ano que vem. Tá? Com relação. Mas a gente vai manter o mercado informado e tudo mais. Agora realmente não tem muita coisa, só parece que está arrumando mesmo para arbitragem, nós não conseguimos chegar a um denominador comum, e enfim, e é isso. Com relação ao Arru, pode parecer que tem um excesso de conservadorismo da nossa parte. Não tem. O que a gente tem, a forma que a gente tem que pensar o arroz é o seguinte: os poços produtores, eles são melhores do que o imaginado. A Tá? produtividade. A produtividade dos poços, exatamente. A produtividade dos poços ela é melhor do que nós imaginávamos. Tá? Porém, nós ainda não temos a clareza de que o reservatório é maior do que o esperado. O volume, exatamente. Então, a gente só pode tirar o pé do freio ou colocar o pé no acelerador quando a gente souber que o reservatório é maior do que nós tínhamos em mente inicialmente. Hoje, não tem nenhum indício, né, de nada para dizer que o reservatório é muito maior ou é melhor ou nada disso. Então, o que a gente sabe é assim, que os poços, a qualidade da rocha é melhor. Então, o poço tem mais produtividade, né? O índice de produtividade dos poços, eles são melhores, são muito melhores do que a gente esperava, mas assim, a boa técnica nos leva a ir com calma. E é isso que nós estamos fazendo. Inclusive, agora no mês de maio, a gente vai fazer build-up pressure, que a gente vai parar o campo por 24 horas, o campo inteiro, esperar retomar a pressão durante 24 horas, depois a gente abre ele de novo. Então, a gente está fazendo tudo by the book, de maneira a ter o melhor tratamento possível de Wahoo. É claro que os indícios todos são muito bons. Você fala, o poço é muito melhor. É ótimo, né, que o poço seja muito melhor, mas a gente tem que. O trabalho da engenharia de reservatório é maximizar o fator de recuperação. Eu sei que tem uma discussão do valor do dinheiro no tempo, vamos acelerar agora que o óleo está alto, não sei o quê. Mas essa é uma discussão muito difícil que não dá para a gente ficar mexendo na estratégia de produção da companhia com base nisso. A gente tem que maximizar o fator de recuperação. E o que a gente está fazendo é tudo de livro, de cartilha, para que a gente tenha o melhor fator de recuperação possível em um arru. Então, por isso que a gente está limitado em 30 mil barris por dia, por isso a gente vai limitar em 40 mil barris por dia quando entrar o quarto poço, e a gente espera começar a ver um declínio no final desse ano, na segunda metade desse ano, tá? Como qualquer reservatório. Se a gente chegar à conclusão de que não, a gente pode produzir muito mais, aí a gente vai produzir muito mais. A gente também não vai ficar segurando
esse campo, não quero que decline nunca. Então eu posso produzir 60 e produzo 40. Isso a gente também não vai fazer, porque aí você também está indo contra a boa prática, né? A questão, só dando um pouco mais de cor, a questão é só a gente saber exatamente. Então, se eu sei exatamente o volume, eu posso acelerar por causa do momento e tal. Eu só não posso fazer isso e estar no meio da neblina e ter uma parede na minha frente, né? Então, a gente, para dar mais previsibilidade, a gente estima que em 4 a 6 meses a gente vai ter um entendimento melhor do reservatório. E aí a gente decide com consciência, com o fato na mão, se acelera ou não. E tem a questão da entrada da injeção de água, a gente vai ver se o reservatório já tem uma injeção primária funcionando e tudo mais. Então, tudo que a gente está fazendo é que para ter um domínio muito bom do que fazer. Acho que hoje vocês devem usar o que a gente já previu, que está de certificação de reserva, está lá no Isso. declínio que está, é o que é. Daqui a até 6 meses a gente vai ter novidades e vai seguir. Isso aí. Ó, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigado pelas palavras, você e a Monique. Obrigado, Barra. A nossa próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Também ecoo aí meus colegas, Francimar, bom prosseguimento e Jean, bem-vindo. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é um follow-up sobre a política de remuneração, mas com ênfase mais no buyback, né? Eu sei que vocês comentaram que não compram com ação para cima, né, para não puxar o preço, mas na ponta reversa, olhando dias como hoje, onde eventualmente se façam oportunidades, faz sentido tentar acelerar um pouco a recompra em níveis que parecem mais atrativos. E aí queria entender, né, você mencionou também, Roberto, que acelerou um pouco o investimento agora. Então, o que a gente deve esperar um pouco de desembolso de CAPEX total para 26? Se puder dar uma palha para 2027 também, ajudaria a gente a entender um pouco melhor a geração de caixa. Muito obrigado. Ô Bruno, sim, a gente tem, por exemplo, dias como hoje, claro, é um dia típico de recompra, né? E a gente vai colocando as ordens, tal. A gente ficou 15 dias sem recompra por causa do blackout, né? Então hoje a gente está retomando o programa e a gente vai colocando ordem, conforme o mercado tem tamanho para absorver. O que a gente tenta fazer é não manipular o preço de nenhuma maneira, sabe? Não dá nenhuma artificialidade ao preço. Então, se a gente vê que tem espaço para comprar 1 milhão de ações, 1,5 milhão de ações, 2 milhões, a gente compra, tá sossegado, a gente vai comprando. Assim, a gente comprou 60 milhões de dólares no primeiro TRI. Eu acho que o segundo TRI a gente deve comprar pelo menos o dobro, né, do que esses 60 milhões de dólares, mas enfim, também a gente vai ver um pouco do que o que vai aparecer aqui no mercado para a gente recomprar e tal, mas a gente vai indo dessa maneira. E a conta de ajuste, na verdade, a política de remuneração dos acionistas, ela vem do seguinte ponto, né? Tudo bem, a gente vai fazendo isso. E a gente não quer inflar o preço da ação, a gente não quer fazer nada artificial. Legal. Pode ser que no final do ano sobre uma conta de ajuste, né? E fala, pô, eu tinha que ter distribuído, não sei, vou te dizer um número, 500, e a gente distribuiu só 300. Beleza, vamos distribuir o delta aqui em forma de dividendo. É mais ou menos essa a nossa cabeça, tá? Tinha uma segunda pergunta que eu me esqueci. O CAPEX. O CAPEX a gente vem acelerando, assim, tem coisas que a gente está puxando do ano que vem, né? O CAPEX de frade, até Arapuçá a gente também está puxando um pouco, o Gas Import a gente está puxando dentro do próprio ano e tal. Esse ano eu acho que a gente vai acabar apresentando aí um CAPEX pelo andar da carruagem, perto aí a 550, 600 milhões de dólares. Tá? Eu acho que no começo a gente estava guiando uma coisa mais para 500 milhões de dólares, né? Agora, com essa licença de frade e com essa inversão que a gente está fazendo de perfurar frade antes dos poços injetores de Wahoo e tudo mais, talvez a gente fique aí mais para 600 milhões de dólares. E aí, no ano que vem, as coisas deveriam voltar ao normal, a gente deveria fazer não mais do que 5 poços ao longo do ano. Cada poço aí vai custar 50, 60 milhões de dólares, vamos dizer assim. Então você vai ter 300 milhões de dólares de poços novos,
né, executados aqui pela nossa sonda, mas aí não tem mais tieback, não tem mais essa. O que polui um pouco é isso, né? Tieback, esse negócio em Albacora, que é. Bom, é tieback também, Arapuçá e tudo, né? Mas a gente deve ter 300 milhões de dólares, 100 milhões de dólares de capex, de capex de manutenção, e deve ter mais uns 100 milhões de dólares, 100, 120 milhões de dólares de peregrino. Então, com isso, aí o ano que vem você vai chegar perto aí dos seus 500 milhões de dólares de capex. Maravilha. Obrigado. Nada. Obrigado, Montanari. A nossa próxima pergunta é do Tasso Vasconcelos, do UBS. Tasso. Tasso, pode falar. Boa tarde, pessoal. Deixa eu primeiro aqui reforçar, Francilmar, os parabéns pela trajetória na companhia nesses últimos 10 anos e pelas entregas, né? E, Jean, também aproveitar para te desejar boa sorte agora no novo cargo. Tenho duas perguntas aqui do meu lado também, pessoal. Acho que talvez para o Roberto a primeira. Como que vocês estão vendo o mercado físico, né, a demanda de clientes? A gente já comentou bastante aqui a questão da precificação, como é que o desconto tem reduzido. O Roberto deixou claro como que deve melhorar ainda mais no segundo tri. Mas se vocês puderem comentar um pouquinho como que vocês têm visto a demanda no mercado físico desde o início da guerra, vamos colocar assim, no meio do caminho, e como que vocês estão vendo hoje, para a gente até conseguir entender um pouquinho melhor essa evolução e talvez até como que a gente poderia imaginar, né, daqui em diante também, tá? O mercado físico. E uma segunda pergunta, até na mesma linha, é em questão de custos logísticos, né? Frete. Como que vocês têm conseguido, eventualmente, otimizar ou aproveitar um pouquinho melhor a logística própria que vocês têm, a parte que não é de logística própria, onde que vocês têm tido ou mais dificuldade ou visto mais oportunidade? Vou aproveitar para pegar esses dois updates aqui. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Tasso. Eu vou pedir para o Bruno falar aqui do mercado físico. Antes, eu vou falar da logística. Eu gosto de ativo. Então, a gente provavelmente uma coisa que a gente está vendo é ter pelo menos um VLCC próprio, um time charter para a gente. Então, isso vai ser uma das iniciativas que a gente vai ter aí para poder otimizar bem a logística. Tá? A gente está vendo o preço do VLCC começando a cair um pouco e a gente está começando a procurar oportunidades assim para a gente verticalizar um pouco mais esse negócio. A gente já tem navio aliviador DP, e a gente está começando a trabalhar ali o Gustavo, né, que é o nosso trader. Ele também acha que é uma boa oportunidade, está começando a trabalhar um pouquinho em que a gente tem ali. A gente tem espaço tranquilamente para ter pelo menos dois VLCCs na nossa frota, dado o nosso volume de trade, mas a gente está pensando em, não sei, de repente ter um agora e buscar um segundo um pouco mais para frente e assim por diante. Mas vou deixar o Bruno falar sobre o mercado físico e se ele quiser falar sobre logística também, que a gente está vendendo na China, peregrino e tudo. Tá. Complementando na logística, Tasso, do que o Roberto falou, né, a gente já vem otimizando a nossa logística, então a gente vai mandar ao longo desse segundo trimestre nosso primeiro peregrino para a China, né, num VLCC. Tá? Então é uma parte da otimização que a gente pensou para peregrino que a gente está implementando agora. Né? E quando falando do mercado físico, você perguntou, né, antes, durante e agora, né, acho que assim, a nossa estratégia de entregar ao cliente, né, e ter contato com as refinarias ao redor do mundo, acho que ela se pagou, porque, né, no pré-guerra a gente viu a Venezuela desestocando, né, então a gente tinha um mercado, por exemplo, de peregrino, né, no Golfo, que ele foi deslocado, né, e foi para outras regiões do mundo, né, tanto Europa quanto Ásia. Tá? E então veio a guerra, né, e desde que a guerra começou, como o Roberto falou, né, o mercado, a gente normalmente, digamos, no pré-guerra vendia com 2 meses de antecedência a nossa produção. Com a guerra o mercado ficou um pouco mais prompt, né, com as vendas acontecendo em prazos menores, né? E com a venda acontecendo em prazos menores, né, e os descontos, né, no físico também, né? O Hormuz é muito mercado leve, então o petróleo aumentou, né, mas o spread também do diferencial no físico, né, entre o leve e o pesado também abriu um pouco, tá? Então, e sempre em momentos de muita
o mercado físico, em momentos de muito estresse, ele dá uma travada momentânea, né? Então, assim, quando startou a guerra, ele deu umas paradas durante, sei lá, uma semana, 10 dias, onde o mercado físico ele para ver onde é que vai, né? E é igual essa semana de agora, por exemplo, estamos numa situação parecida, né? A volatilidade muito grande do mercado faz com que o comprador, né, queira precificar já a ponta, né? E o vendedor quer precificar o dia anterior, digamos, dessa super queda, então ele seca um pouquinho, mas que nada que ao longo da semana que vem a gente também não volte o mercado não volte a mover barris. Não, deixa eu só, Tasso, é o seguinte, o mercado físico, ele se chama, você tem dois brands, né? Você tem um que chama Dated Brent, tem um que chama Ice Brent. O que você vê no Bloomberg é o Ice Brent. O mercado físico chama-se Dated Brent. Esse Dated, ele é o mais curto que você tem na curva. Ele é o petróleo de entrega imediata, tá? Então, quando teve o começo da guerra, esses dois petróleos normalmente andam juntos. Você tem um descolamento, né, de $4, $2 o barril, mais ou menos, a favor do dated, né? O dated sempre, por ele ser o mais próximo, quando você está em backwardation, a curva é assim, então ele sempre é o mais alto. E ele tem $2 o barril, ele é o primeiro ponto do backwardation, de ser mais ou menos uns $2 o barril, mais ou menos, com relação ao ICE. Isso é normal. Quando teve a guerra, como você tinha uma escassez momentânea de petróleo, esse delta ele passou de $2, $3 o barril, ele bateu perto de $20 o barril. O dated mais valioso do que o ICE. Tá? O ICE ele é o primeiro vencimento, então ele é dali a um mês, mais ou menos, 20 dias, tal, depende do duration, mais ou menos. E isso aconteceu no começo da guerra. Depois, com o passar do tempo, essas duas coisas foram se juntando. Tá? Hoje, o mercado de dated ele está em mais ou menos $4 o barril de diferencial para o Brent. Tá? Então, quando você pensa num dated, você vai olhar o Brent, é o que está no Bloomberg, o dated hoje ele está uns $4 acima do Brent. O que pode do ICE, né, que é o Bloomberg? Que pode acontecer? Agora, indo para frente, você pode ter uma escassez maior de petróleo, pode demandar mais petróleo, que o Bruno chamou prompt, e esse negócio pode andar para cima. Tá? Então, ele vai ter uma volatilidade um pouco maior é, do que o Brent. É isso que a gente tem visto. Então, a gente viu no mês de abril, a gente viu março e abril a gente viu um descolamento grande desse negócio, agora já voltou, mas ele não voltou para os números normais, ele continua um pouco mais pesado, um pouco mais forte, vamos chamar assim, do que o Ice Brent. Super claro. Obrigado, Roberto e Bruno. Obrigado, Tasso. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Marcondes, do Bank of America. Léo, pode falar. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. Só antes de tudo, queria desejar boa sorte aí pro Francilmar e pro Jean também nessas novas etapas aí. Bom, voltando às perguntas aqui, a primeira é em relação ao pipeline de projetos, né? Assim, quando a gente olha a Prio, a gente vê um pipeline muito grande de projetos, né? Pensando em novos postos, né? Tem os injetores em Wahoo, tem em tese mais 14 postos em Frade, tem vários postos em ABL também, né? Então, eu queria entender um pouco na cabeça de vocês sobre como vocês pensam em relação à contratação de uma nova sonda, né? Eu entendo que o custo por posto com certeza subiria, né, com uma sonda arrendada, mas queria entender um pouco como que vocês enxergam essa opcionalidade ou esse mercado, né? E aí, minha segunda pergunta é em relação ao Wahoo e mais um follow-up da pergunta do Barra, né? Enfim, dado que os postos, de certa forma, bateram a expectativa em relação à produtividade, dá para passar um pouco mais de cor sobre o que é a expectativa hoje de depletion e platô do campo, ou ainda é muito cedo para falar, né? Obrigado. Nada, nada. Começando pela segunda pergunta, ainda é muito cedo para falar. Hoje, a nossa melhor estimativa é a certificação de reservas que a gente divulgou, tá? E na certificação de reservas a gente já começa a ter declínio esse ano ainda, na segunda metade do ano. Então eu diria que
hoje, na falta de melhor informação, certificação de reserva é o que deve ser usado para o Arru. Tá? Segundo a sonda, assim, volta e meia aparece essa provocação e tal, mas olha, assim, com 80% de chance, não. A gente não deve contratar uma segunda sonda. A gente deve ficar com a nossa sonda, que está fazendo um ótimo trabalho, está tendo uma produtividade espetacular. A gente deve conseguir perfurar com ela aí talvez 5 poços por ano. Eu sempre guiei 4 poços por ano, mas a gente vem conseguindo boas performances na sonda, talvez conseguir perfurar 5 poços. E é isso. Você, quando tem uma outra sonda dessas, a quantidade de gente que você tem que ter envolvida dentro da companhia para você dar as locações, material. O Jean chama a sonda de feed the beast. Né? Você precisa ter material, você precisa ter gente, você precisa ter um programa, planejamento. Então, eu acho que a gente não tem, a Prio não está hoje preparada para ter uma segunda sonda para perfurar, nem do ponto de vista de ter as locações, embora a gente tenha 14 locações, tenha a autorização de infrade para perfurar, tem as locações para albacora, aquelas são locações, mas não são os detalhamentos dos poços. Você, depois disso, faz o detalhe do poço, né? E aí depois você, quando perfura, você tem que ter uma equipe de geólogos acompanhando, você tem uma equipe de engenheiros de reservatório, você tem uma equipe do pessoal de engenharia e construção acompanhando. Assim, é enorme esse trabalho, sabe? Então, eu diria hoje, com 80% de certeza, que a gente não deve ter uma segunda sonda. Adicionalmente a isso, só para você ter uma noção, assim, o que nos guia e é fixo, a gente não abre mão, é a alocação do capital. A partir do momento que você faz isso, além da trabalheira toda, a gente luta para baixar, nossa luta diária aqui é baixar custo de produção e custo nos investimentos também, né? O capex nosso, por poço, por linha instalada e tal. Na hora que eu vou para a sonda, tem toda uma equação que a gente tem que avaliar, que é a sonda está no preço certo ou vai sujar e vai prejudicar a minha rentabilidade? Os barcos de apoio e tal. Tem uma dinâmica, uma janela de mercado que a gente não pode ir cego. Não. Vamos fazer porque é bom puxar o óleo. Mais ou menos. E a gente avalia tudo isso. Momento de mercado, janela, disponibilidade, dentro, fora. E aí, se fizer sentido, em algum momento pode acontecer. Mas as chances não são tão boas assim. É isso. Tá bem claro, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Léo. A nossa próxima pergunta é do Vicente Falanga, do Bradesco. Vicente, pode falar. Boa tarde, pessoal. Francilmar, parabéns pela carreira vitoriosa aí na Prio. Desejar tudo de melhor nessa fase familiar e muito sucesso para o Jean. Eu tenho um follow-up aqui da pergunta do Montanari, né? Acho que com essa antecipação de CapEx, como que a gente deve pensar na produção de saída para 2026? Nos parece que acima de 200 mil aí, salve obviamente qualquer dificuldade aí o previsto, vocês estão rodando a 173 aí, você tem mais 8 de Wahoo, 20 Peregrino, talvez mais um Infrade, talvez mais um Arapuçá. Enfim, me parece que acima de 200 mil é bem provável. Queria entender o quão confiantes vocês estão disso. Obrigado, pessoal. Gente, olha, assim, você colocou os números, né? Claro, tem um declínio, né? Nós fizemos 173 agora, esse 173 ele não vai se perenizar até o final do ano, né? Então esse 173 ele vai ter o seu próprio declínio, mas realmente as coisas estão indo bem, assim, Frade em si, não estou falando de algo, estou falando de Frade, né? Frade a gente conseguiu melhorar a recuperação secundária de Frade, que é a injeção de água, então ele está tendo um declínio menor, está bem mais comportado. A BL também, né? Tá mais comportado. Assim, Peregrino exige um monte de perfuração, então é difícil falar que dá para fazer alguma coisa muito diferente do que a gente está fazendo. Mas é isso, a gente vai antecipar um pouquinho, a gente vai antecipar a Frade, vai antecipar o Bacora, provavelmente vai antecipar Arapuçá e tal. Então acho que tem uma chance da gente. Agora, é aquele negócio, a gente pode antecipar um pouco, virar com mais de 200 mil, eu acho que tem a possibilidade. Eu continuaria guiando 200 mil barris por dia. Nosso objetivo sempre foi chegar em 200 mil e manter a produção durante um tempo. Estamos antecipando um pouco. Talvez a gente puxe esse platô todo um pouco mais para cá.
Mas assim, sinceramente, eu não me sentiria muito confortável em dar um guidance, vamos virar em 210, 220, não. Eu acho que o nosso guidance continua nos 200 mil barris por dia, é o que a gente tem falado, é o que a gente tem buscado. Agora, a gente está sendo bem sucedido em diversos pontos mesmo, tá? Tá bom. Obrigado, Roberto. Back to the basics. Obrigado, Vicente. A nossa próxima e última pergunta é do Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode falar. Bruno, acho que você está no mudo. Não sei se você está tentando falar, mas você está no mudo. Espera mais um pouquinho para ver se. Oi? Bruno? Bom, tudo bem. Bom, obrigado a todos pelas perguntas. A gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas e eu passo para o Roberto para as últimas palavras. Fazer as honras, meu senhor. Por favor. Bom, pessoal, eu agradeço a toda a atenção, todo o suporte de vocês, todos aqueles que acreditaram. Nós dedicamos nossa vida a esse projeto, isso é um projeto de vida para todos nós. Dedicamos integralmente. Agradeço todo o apoio de toda a equipe PRIO. Isso aqui é uma fase que eu estou passando bastante para o Jean, que trabalha há tantos anos comigo, dentro de casa, na mesma escola. Então, é uma continuidade, vou estar aqui por perto da companhia. E vamos seguir. Tem muita coisa. Nós estamos construindo uma companhia, não é para hoje, não é para esse trimestre. A gente está aqui prestando conta, mas nós construímos uma companhia para a vida. Isso aqui tem uma longa jornada pela frente. Do método PRIO que a gente tanto trabalha para consolidar aqui dentro, é para a máquina continuar indo. Desafios vão surgir, obstáculos, questões pontuais, e a gente vai continuar remando e lutando. Então, obrigado a todos. A gente se vê. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo call de resultados.